Então, isso que tem acontecido, pessoal. Essa questão do mínimo existencial, tem juiz que realmente não quer julgar o processo. Eu acho até, não é nem porque eles não querem julgar o processo, porque eles não sabem como criar esse plano de pagamento, e daí vem com essa tese aí que tem que aguardar a regulamentação do mínimo existencial para poder criar o plano de pagamento. Gente, mínimo existencial é um conceito que existe há, assim, centenas de anos, pelo menos aqui no Brasil. A gente já sabe o que se trata o mínimo existencial. Tem artigo de 100 anos atrás tratando sobre isso. Então não é algo novo para a gente, é algo que todo mundo já conhece, tá? Então não é algo que começou a partir do ano passado, quando essa lei foi aprovada. É um conceito antigo, não precisa de lei regulamentando isso. Eu acho até que já falei num vídeo passado sobre essa questão. Já houve uma audiência pública tratando se deveria ou não regulamentar o mínimo existencial. E a conclusão entre acho que eram 100 juristas participando, ou 50 juristas participando dessa audiência pública lá no Senado, o Senado ou Câmara, não estou na dúvida aqui agora, entenderam que fora a FEBRABAN e os advogados dos bancos entenderam que tem que ser regulamentado o mínimo existencial, porque se for regulamentado, a lei vai se tornar fraca. Porque vamos supor que regulamente o mínimo existencial, indicando que o mínimo existencial é um salário mínimo, por exemplo, ninguém vai ingressar com essa ação, que a tendência é piorar a situação deles, entendeu? Ou só não vai enquadrar na situação de superendividado. Então é uma lei que vai se tornar ineficaz. Qual foi a conclusão dos demais juristas? Fora esses dois, FEBRABAN e os advogados dos bancos. Entenderam que não, é bom não regulamentar o mínimo existencial e o magistrado vai analisar caso a caso e vai definir o que é o mínimo para aquele consumidor. E é a decisão mais correta, porque às vezes o mínimo para um consumidor A não é o mesmo mínimo para o consumidor B. Então são situações diferentes, pessoal. Então a tendência tem sido não regulamentar o mínimo existencial. Outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a celeridade desse processo. Infelizmente, a celeridade tem sido lenta. Como eu disse para vocês, hoje é dia 8 de julho e até agora não saiu sentença. E esse é um processo que todo mundo tem urgência. Se a pessoa está super endividada, ela quer uma solução de imediato. Eu entendo completamente a situação do cliente, mas infelizmente é um processo que tem demorado. Até agora não saiu nenhuma sentença. Eu nem sei como o juiz vai proferir a sentença criando um plano de pagamento. Então, tudo que eu falo para vocês aqui e para os meus clientes é o que está na lei. O que vai acontecer, eu só vou saber quando sair pelo menos a primeira sentença. E quando não saiu nada, eu só cito o que está na lei. Que é o quê? Chamar os credores para audiência de conciliação, apresentar uma proposta de acordo. Essa questão de proposta que mais me irrita. Eu fico muito irritado quando o banco vem na audiência de conciliação falando que eu tenho que apresentar uma proposta de acordo para quitar a dívida toda. Eu fico indignado. E a mesma coisa é o juiz que fala para mim: você tem que apresentar uma proposta de acordo para quitar a dívida. Eu falo: excelência, então para que ter audiência de conciliação? Se é para o consumidor pagar tudo, então para que audiência de conciliação? Não precisa. A gente está perdendo tempo aqui marcando audiência de conciliação. Qual é a ideia da audiência de conciliação? Fazer acordo. Como é que se faz um acordo? As partes, ambas as partes, transacionam, conversam, negociam. Uma parte cede um pouquinho, outra parte cede um pouquinho para tentar chegar no acordo. Isso é um acordo. E não está proferindo uma sentença, não está me obrigando a pagar o 100% da dívida. As partes estão conversando para tentar chegar no acordo. Um acordo é isso, tá? Se não era para ser acordo, no 104 lá não tinha falado para marcar uma audiência de conciliação. Conciliação, o que é? Para tentar fazer um acordo entre os credores. Conciliação normal. Está devendo alguém? Vamos tentar fazer um acordo? Vamos supor que a dívida do cliente é R$100. Um exemplo. Se você vai para a audiência de conciliação, não, eu vou pagar 100. Mas, que acordo desse tu paga 100%? Paga R$100. Então não é acordo. Então, para que marcou a audiência de conciliação? Era só ter feito uma petição no processo, ou não teria nem processo para começar. Era só conversa lá com o seu credor: olha, eu te devo R$100, está aqui os R$100. Não tem lógica. Gente, não tem lógica. Mas até agora eu tenho conseguido convencer os magistrados. Até agora são alguns de nós que realmente já extinguiram o processo de julgamento do mérito, que tinha que criar o plano de pagamento, o valor total da dívida, mas recorri e até agora algumas sentenças já foram cassadas, outras não foram julgadas ainda. Tá? Porque não tem sentido. É só você comparar. 104, eu já fiz um vídeo sobre isso. Comparar o 104A e 104B. As redações são diferentes. 104A é designar a audiência de conciliação. O que é audiência de conciliação? Para a gente conversar.
como a gente conversa? Vamos tentar fazer um acordo. Você cede um pouco, eu também da outra parte cedo um pouco também, para tentar fazer um acordo. Nem que eu pague 80% da dívida, eu pago 90%, eu pago 99%. Mas eu só quero desconto de R$1. Mas o acordo é isso, pessoal. Ah, não tem acordo. Tudo bem, você não é obrigado a fazer acordo comigo. Eu devedor e você credor. Você não é obrigado. Por isso que é uma audiência de conciliação. 104A. Não houve acordo, a gente passa para o 104B. 104B aí, tudo bem, juiz. Você vai criar o plano de pagamento garantindo, no mínimo, o valor principal devido. Então, no mínimo, para a quitação integral da dívida. Aí sim, 104B, parágrafo 4º, está bem claro. Será instaurado o processo por superendividamento a pedido do consumidor, então ele vai ter que fazer o pedido, para ser criado o plano de pagamento compulsório, assegurando aos credores, no mínimo, o valor principal da dívida, com correção monetária. Aí tudo bem, vai quitar a dívida, beleza? Isso eu não questiono nada. E outro ponto que tem gerado muita dúvida também para os magistrados. Para mim, não tenho dúvida nenhuma. Gente, é ler o artigo. Não precisa ser advogado. Vocês leem aí. Olha só, pega o 104B, parágrafo 3º. Está escrito lá. O magistrado poderá. Então, ele pode nomear, se quiser ou não quiser. Ele poderá nomear um administrador judicial. Então, a faculdade dele. Você quer nomear? Quero. Para que fim? A lei diz, o artigo diz, parágrafo 3º. Para a criação do plano de pagamento. Então, em que momento fala que é o autor que tem que criar o plano de pagamento? Se não fosse, seria diferente. Olha, a parte autora, se quiser, ele pode pedir uma perícia para ser criado o plano de pagamento. Aí tudo bem, dá a entender que era o autor, o consumidor, criar o plano de pagamento. Porque disse, o autor poderá, se quiser, solicitar uma perícia para ser criado o plano de pagamento. Só que não está escrito isso na lei. Está escrito o magistrado, caso queira, poderá nomear um administrador judicial, que é o perito, para elaboração do plano de pagamento. Então, como pode entender que é a parte autora, o consumidor, apresentar o plano de pagamento? Não tem como pensar isso, não tem como, isso não tem sentido. Eu conversei com o meu orientador, que ele ajudou na criação da lei, e ele pensa a mesma coisa. Eu falei, Milson, está muito clara a informação. Quem vai criar o plano de pagamento é o magistrado, não é o consumidor. Eu falei, então pronto, estou conversando com a pessoa que criou a lei. E outra coisa, você pega os artigos da professora, que também que a gente chama que foi ela que criou a lei também, que é a Cláudia Lima Marques, ela fala a mesma coisa, a criação do plano de pagamento é feita pelo juiz. Clarice Costa Lima e a Karen Bertoncellos fala a mesma coisa. Essas três professoras juristas, elas que assim, iniciaram a criação dessa lei lá em 2001. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Em 2001, elas que ajudaram na criação, elas começaram, trouxeram essa ideia lá da França, dos Estados Unidos, para ser criado um plano de pagamento, um processo específico para resolver a situação de quem está superendividado. Então, elas pensam a mesma coisa. Elas participaram da comissão lá na Câmara que criou essa lei. Então, assim, elas sabem, a ideia delas era essa, realmente que o magistrado criasse o plano de pagamento, tá? Então, isso também tem acontecido, sobre quem vai criar o plano de pagamento. Sobre defesa dos bancos. Hoje os bancos não têm muita defesa, tá? Então, é isso que eu venho percebendo também nos últimos 12 meses. O banco não tem defesa nenhuma nesses processos, pessoal. Então, o que eles vêm tentando fazer? Eles vêm tentando alegar que o cliente, o consumidor, agiu de má fé na contratação dos empréstimos. Tenta argumentar também que o consumidor tem outras rendas além daquela apresentada no processo. Aí pede, às vezes, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal e etc. Mas é bem tranquila a situação, porque todo mundo que ingressa com a ação aqui com a gente, pelo menos, eu peço a declaração de imposto de renda. Então, tá lá a renda dele. Agora, se realmente o consumidor está omitindo renda, está omitindo até para a Receita Federal, que ele vai ter que resolver depois com a Receita Federal. Mas a gente pede também a declaração de imposto de renda. E lá tem a renda que ele declarou. Tá? Se por acaso tem outra renda, aí sim ele vai se complicar no processo. Porque na declaração de imposto de renda não consta essa outra renda dele. Tá? Então, assim, e outra coisa, ele pede a quebra no sigilo bancário. Aí o juiz faz a quebra, apresenta os extratos bancários e vê se tem outra renda também. Então o banco tem feito isso, porque não tem muita defesa. E outro ponto é que eles têm acessado as redes sociais do pessoal, Instagram, Facebook, tudo, para ver se esse consumidor que alega estar superendividado, se ele não está ostentando a rede social. Entendeu? Mas como pode? O cara está
comprando uma moto, está viajando, está no exterior e alega que está superendividado. Então, assim, tem acontecido isso também. Então, como não tem muita defesa, os bancos estão acessando as redes sociais dos consumidores para poder ver se ele não está realmente ostentando a rede social. Outro ponto, que assim, que é o que eles vêm brigando mais, é tentar alegar que essa lei é inconstitucional. Então, todas as contestações dos bancos é sempre argumentando a mesma coisa. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem levar essa matéria até o STJ e STF. Com certeza, quando começar a sair as primeiras sentenças, é certeza que o banco vai apelar, é certeza que em seguida, se for mantida a decisão lá na segunda instância, eles vão recorrer para o STJ e STF. Isso é certo. Os bancos não querem que essa lei continue em vigor. Eles querem que essa lei seja julgada inconstitucional. Então, eles vão brigar até onde puder, tá? Porque é uma lei que realmente, vou dizer para vocês, é uma lei que realmente foi muito dura contra os bancos. Mas uma hora as coisas têm que mudar, tá? Então, que seja agora. Então, a lei mudou, penaliza muito o banco. Essa questão de, que eu sempre falo para vocês, de não ser cobrado mais juros nessas contratações, assim, vai começar a gerar muito prejuízo aos bancos, tá? Então, com certeza, essas questões de juros ou de, que mais? Eles vão tentar também que seja regulamentado o mínimo existencial, então vai tentar que o STF ou com o STJ decida o que é mínimo existencial, porque se definir o que é mínimo existencial, se colocar um percentual da renda, ou se colocar, por exemplo, o salário mínimo, a lei vai se tornar ineficaz. Estão brigando em todos os processos, sempre alegando a inconstitucionalidade da lei. A lei é inconstitucional, que deve prevalecer a autonomia da vontade, etc. Então, se o cliente assinou um contrato para pagar uma dívida em 120 meses, ele vai ter que pagar em 120 meses. Se ele assinou um contrato renunciando ao salário dele, ele vai ficar sem salário durante 10 anos, tá? Então, os bancos vêm argumentando nesse sentido, que a lei é inconstitucional, que tem que prevalecer o contrato que foi assinado.